Bem, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário, né? O horário dos nossos estudos. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8, na parte segunda, que trata da emancipação da alma, item 413. 413. Mas antes, vamos aqui iniciar a nossa reunião, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pensando em Jesus, pensando no Pai Criador, na espiritualidade amiga, agradecendo as bênçãos que os amigos espirituais nos enviam, nos ajudando na nossa caminhada, nos inspirando, nos fortalecendo. E assim, Senhor, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciada o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Queria lembrar a todos também que hoje, às 18h40, a nossa palestra, o tema da nossa palestra vai ser Antônio de Pádua, né? Antônio de Pádua e o seu amor pelo Evangelho. Quem vai fazer a nossa palestra é o William. Então, a gente conhecer um pouco mais dessa personalidade, Antônio de Pádua, que tanto trabalhou pela divulgação do Evangelho de Jesus. Um grande trabalhador da seara de Jesus. Então, é mais uma oportunidade a gente conhecer essa personagem que muito pouco a gente conhece, né? Muito pouco a gente conhece. Mas é sempre bom ouvir, de vez em quando, sobre a vida de um trabalhador. E tem até um livro sobre Antônio de Pádua, de Almerindo Martins de Castro. Eu não sei se vocês conhecem esse autor, mas o Almerindo Martins de Castro, ele lançou um livro mais ou menos do período que a Ivone Pereira lançou o Memória Suicida. Era Martírio dos Suicidas. Alguém já ouviu falar desse livro? Martírio dos Suicidas, do Almerindo Martins de Castro. É um livro muito interessante. Deixa eu ver se está aqui no Almerindo Martins de Castro. Pouca gente conhece esse livro, mas ele... Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho aqui. Almerindo Martins de Castro. Almerindo Martins de Castro. Está aqui, ó. Tá aqui. Esse livro foi lançado pela FEB. Lançado pela FEB. Esse livro é de... A primeira edição dele é de 1940. Primeira edição. O Martírio dos Suicidas. É contemporâneo do Memória de Suicida, de Almerindo Martins de Castro, publicado pela FEB. O Martírio dos Suicidas. E é um livro muito interessante, tá? Primeira edição de 1940, e ele abre com uma passagem do Leon Denis, que diz assim, do problema do ser e do destino. Os motivos do suicídio são de ordem passageira e humana. As razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Muito interessante. Então, é um livro muito interessante mesmo. Tá? A primeira edição é de 1940. Então, ele é mais ou menos contemporâneo aí do Memória de um Suicida. Como é o nome, Almerindo? Como é o nome? O Martírio dos Suicidas. Não, o autor. Martins de Castro. Almerindo Martins. É Almerindo Martins de Castro. Eu pesquisei a primeira edição dele, e está aqui, primeira edição de 1940. Depois houve várias edições. Esse meu botaram um prefácio aqui de 78, mas a primeira edição dele é de 1940. Primeira edição. É muito interessante esse livro. E ele vai... É bem antigo mesmo.
E é muito interessante essa obra. Ele é desses escritores antigos, né? E ele que escreveu esse livro do Antônio de Pádua, sobre Antônio de Pádua. Porque você quer ver uma coisa interessante? Eu vi uma palestra que dizia o seguinte, que quando o Chico, logo depois que o Chico escreveu sobre a vida, Paulo Estevão, foi dito ao Chico, né, foi pedido ao Chico que ele escrevesse um livro no estilo do negócio sobre Antônio de Pádua. Né? Então, ele conversou com Emmanuel, porque estavam pedindo para Emmanuel que ele escrevesse um livro sobre Antônio de Pádua. Aí o Emmanuel disse para ele que ia avaliar tudo isso. Depois o Emmanuel falou para ele o seguinte, que não daria para ele escrever um livro sobre o Antônio de Pádua, porque para ele escrever esse livro, ele teria que ter bastante tempo de meditação, de recolhimento, entendeu? Como ele teve para escrever Paulo Estevão. Porque o Paulo Estevão, ele teve bastante tempo, foram quase um ano de recolhimento, de meditação, para escrever Paulo Estevão, porque trata do... E aí o Emmanuel falou para ele que para escrever, que o Emmanuel queria mandar, né, o livro, uma obra sobre Antônio de Pádua, ele teria que ter muita meditação, um recolhimento muito grande, e no momento ele não tinha tempo para isso, porque tinha outras tarefas para realizar. Por isso que o Emmanuel não escreveu o livro, não enviou o livro Antônio de Pádua, mas o Chico conversou com ele, né? E aí não deu para o Chico, porque ia precisar de muita coisa. Oi. Esse Almerindo, no caso, ele é psicografia ou é autor mesmo direto? Nos dois livros é ele que escreve. É ele que escreve. Ele era um grande, já desencarnou, um grande estudioso da doutrina. Eu vou tentar assistir hoje a palestra, porque Antônio de Pádua tem muito a ver comigo. Porque minha mãe mora em Santo Antônio de Pádua. Eu tenho vínculo com muita história de Santo Antônio de Pádua, muita coisa. Então, o Emmanuel ia. O Chico queria psicografar a obra de Antônio de Pádua, mas aí o Emmanuel falou para ele que não, porque para ele fazer isso, ele ia precisar de muito tempo, de recolhimento, meditação, interiorização, entendeu? E na época ele estava com muitas tarefas e não ia ter tempo para fazer esse recolhimento. Olha a inspiração que ele ia precisar, né? A tranquilidade, o equilíbrio que ele ia precisar para escrever a obra. E como o Chico estava com muitas atividades, ele disse que não teria condições. O Chico não teria condições, assim, não condições como médium, mas condições de tempo para escrever a obra sobre a vida de Antônio de Pádua. Então, já dá para ver que é um espírito, né, que tem um peso muito grande, né? Aí o Chico não pôde escrever, quer dizer, Emmanuel não teve tempo hábil para poder o Chico se dedicar a essa obra, né? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar o nosso estudo aqui, mas hoje nós vamos ter a palestra lá sobre Antônio de Pádua. Todos estão convidados. 413. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Kardec pergunta assim: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, que é a nossa vida aqui, e a alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. Relação oculta quer dizer a alma, a vida espiritual. Então, ele diz aqui, do princípio da ideia de emancipação da alma, parece que nós temos dois tipos de existência. Olha a palavra que ele usa, existência. Uma existência aqui na Terra, né? E uma existência
no plano espiritual. Seria isso verdade? É assim que nós temos essa dupla vida? É isso que ele quer saber. Aí os espíritos dizem assim, no estado de emancipação, que é bicorporeidade, desdobramento, bilocação, no estado de emancipação, prima a vida da alma. Então, no estado de emancipação, a vida da alma é a principal, lógico, né? Contudo, não há verdadeiramente duas existências. Nós não temos duas existências. São antes duas fases de uma só existência. Porquanto o homem não vive duplamente. Essa existência, podemos dizer, vida. Então, nós temos uma vida. Né? Porque a pessoa fala, na minha vida passada, a vida é uma só. Né? Então, na minha reencarnação passada, outra na minha personalidade anterior, porque quando a gente dá minha vida passada, não, a vida é uma só. Como também as pessoas dizem assim, Rose, na minha próxima vida eu vou fazer não sei o quê. Na minha próxima vida. Não, a vida é uma só. Deus nos deu a vida. A vida é uma só. Agora, enquanto nós temos sempre duas fases de uma vida. Nós vivemos duas fases dessa vida. A fase espiritual, quando a gente está desencarnado ou está no desdobramento, né? E a fase material, quando eu estou no estado de vida, quando eu estou encarnada. Então, são fases, né? São fases da vida, duas fases, a espiritual e a material. Mas a vida é uma só, né? O homem não vive duplamente. A vida espiritual, a vida material. Não, a vida... São tudo coisas que a gente fala, né? A vida espiritual, a vida material. Mas é incorreto isso, né? É incorreto. A vida é uma só. Então, eu tenho a minha fase espiritual, quando eu estou desencarnado, eu estou no desdobramento, e a minha fase material. Quando eu estou aqui, como vocês, a gente está aqui conversando. São duas fases de uma única vida. Então, a gente tem que ir corrigindo, né? essas formas da gente falar, para que... Porque, senão, fica parecendo, né? A gente vai dando informação errada para as pessoas. Então, os espíritos aqui deixam bem claro, são duas faces de uma só existência, porque o homem não vive duplamente. Tá? E se alguém quiser comentar alguma coisa, gente, fica à vontade, tá? Olha outra pergunta. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo! E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Às vezes, você... vamos imaginar aqui que na tua rua tem uma pessoa, um vizinho, que você não conhece. Não tem intimidade com ele, não conhece. Só sabe que ali mora aquela pessoa, você passa tudo mais. Mas vamos imaginar que no plano espiritual você pode conhecê-lo, você pode ser amigo dele, travar conversações com ele. Mas aqui, no estado de vigília, você não conhece. E às vezes acontece uma coisa interessante, quer ver? Às vezes tem alguém que você só vê passar. Ou alguém que na casa espírita você passa, oi, bom dia, boa tarde, você não tem intimidade nenhuma com a pessoa da casa espírita. Ou na sua rua, você não tem intimidade nenhuma com a pessoa. Você só dá bom dia, boa tarde, ou então passa, olha, vai embora. Um dia, ao acaso, como dizem por aí, que a gente sabe que o caso não existe, você tem a oportunidade de parar para bater papo com essa pessoa.
E aí você fica, nossa, parece que eu conheço fulano. Fulano, né? Nossa, a gente... Primeira vez que nós nos encontramos e conversamos, aquele vizinho mora ali, não sei quanto tempo. Eu nunca conversei com ele, nunca conversei com ele. Hoje, por acaso, aí é o tal do acaso, né? Eu encontrei com ele, bati papo com ele. Nossa, que pessoa interessante. Que afinidade eu tenho com aquela pessoa. Eu estabeleci uma afinidade com ele tão grande. Parece que eu conheço há tanto tempo. Às vezes você conhece. Às vezes você conhece. O desdobramento do sono, ele pode ser seu amigo. Mas aqui no estado de vigília, não. Você não conhece, não tem relação com ele. Então, é isso que ele está dizendo. Certo? E muitos julgam, e muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se no plano espiritual. Podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. De repente, nós podemos ter amigos na China, no Japão, no Paquistão. Podemos ter no desdobramento do sono. E lá no desdobramento, eu não se reúne no plano espiritual, e você trava a amizade com essas pessoas. No plano espiritual, todos desdobrados. Quando a gente vai se reunir no plano espiritual para trabalhar, que com certeza todos nós temos um trabalhinho lá no plano espiritual, ou fazemos algum estudo, ou nos reunimos, nem todo mundo mora no estado missioneiro. Nem todo mundo que está lá no plano espiritual se reúne com a gente mora no Brasil. Muitos que lá se encontram encarnados, como nós, no desdobramento, são de várias partes do planeta. Mas como nós falamos a linguagem dos espíritos, que é a transmissão do pensamento, como está lá na questão 225 do Livro dos Médiuns, não há problema de língua estrangeira. Os espíritos se reúnem, espíritos de várias partes do mundo. Estão todos desdobrados, podem todos para a mesma colônia, para a mesma região do espaço, se reunir para sair em trabalho. Eu posso ter alemão, japonês, chinês, paquistanês, entendeu? Todo mundo se reúne. E você pode ter amigos de várias partes do mundo, sem o saber. Então, ele diz aqui, é tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazem essas visitas. Então, nós podemos, no plano espiritual, encontrar nossos parentes que já desencarnaram, parentes que estão encarnados, amigos desencarnados, amigos que ainda estão encarnados, amigos que não reencarnaram com a gente nessa fase conosco, que ficaram no plano espiritual, amigos que nós temos de outros países e até, quem sabe, de outros planetas, não é? Mas que você não lembra quando está no estado de vigília. E os espíritos podem estar aí, estão lá. E a gente tem essa relação de amizade muito grande, essa família espiritual muito grande. E quando você está no estado de vigília, você não lembra. Então, de repente, aquele vizinho do seu lado, com quem você não fala, pode ser um amigo do plano espiritual, do desdobramento. Aí, até 6h15. Ô, Rose, Oi, pode falar. Me veio à cabeça, né? E, às vezes, a gente, na vida de vigília, restringe tanto o relacionamento com determinadas pessoas. E, quando acaba em espírito, às vezes, tu se encontra. Tu cria mil bloqueios para se relacionar com uma outra pessoa. Ah, aquela pessoa é X, é Y. Ah, meu Deus. Cria restrições. Mas lá, de repente, tu está se encontrando. Exatamente. É mera ilusão nossa essa de querer restringir relacionamento. Exatamente, a mera ilusão mesmo. A gente fica, às vezes, né, pensando tanta besteira sobre alguém e, no entanto, essa pessoa está ali. Às vezes é nosso amigo lá no plano espiritual. E aí, quando chega no plano espiritual, a gente morre de rir das besteiradas nossas, né? Aqui da Terra. A gente morre, e lá na Terra a gente não se fala, se olha bem estranho, mas aqui a gente é tão amigo.
essas coisas podem acontecer. Aí ele diz aqui, né? 415. Que utilidade podem elas ter, essas relações, né? Essas visitas de um ao outro durante o sono, se as olvidamos, se as esquecemos? De ordinário, ele diz, quer dizer, na maioria das vezes, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos sacudiram. São ideias que adquiristes dessas confabulações. Falamos disso semana passada. Muitas vezes, no plano espiritual, nós recebemos informações sobre vários assuntos, sobre dificuldades nossas, sobre coisas que queremos fazer, sobre coisas que nos são sugeridas fazer, mas o importante não é você lembrar quando isso, o porquê que isso aconteceu. O importante é saber que todas essas ideias vão ficar no nosso inconsciente, registradinhas. No momento que a gente precisar, essas ideias vão fluir para nos ajudar de alguma forma. Então, ele diz aqui, né? De ordinário ao despertar, guardais a intuição desse fato. Não lembramos, mas guardamos a intuição. E é dessa intuição que se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquirem essas confabulações. Então, muitas vezes, no momento que você precisar, a informação está na sua cabeça. Aí você diz, caramba, eu estou tentando resolver uma coisa. Tive uma ideia agora. Não, essa ideia lhe foi sugerida muitas vezes. Antes, por um amigo espiritual. Lembra que nós falamos de visitas? Às vezes ele vai ao futuro, esse amigo vê o que está acontecendo lá no futuro e percebe assim, pô, o Alberto vai precisar disso. Aí ele vai diz para o Alberto, ó, toma cuidado quando acontecer um negócio assim, 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 porque você vai precisar agir assim, assim, assim. Lembra que falando que o tempo do plano espiritual é diferente do nosso tempo aqui? Então, o fato aconteceu já numa outra faixa de tempo. Quando acontecer na nossa faixa de tempo, que é diferente, que a nossa faixa de tempo aqui depende do movimento de rotação e do movimento de translação da Terra. No espaço, a faixa de tempo não depende disso. Então, quando acontecer na nossa faixa de tempo, o Alberto já vai ter a ideia, já foi sugerido, porque era importante para ele isso. Porque não é tudo que eles vão nos inspirar, né? Coisas importantes para a gente fazer, para evitar de fazer. Então, ele vai, aí eu não vou fazer isso, não. Ou eu vou fazer isso, porque eu estou com uma intuição aqui. Foi muitas vezes sugerido para nos ajudar, tá? 416. Mas importante uma coisa, não podemos ficar dependentes disso, né? Não é tudo, é algumas coisas. 416. Pode um homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritos? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me com fulano de tal. Ele está falando aqui de um encarnado, de repente, tá? Provocar, ou um desencarnado. Não, eu quero estar com fulano. Quero estar com fulano. Vamos pensar no encarnado. Eu quero encontrar aquele meu amigo que trabalha comigo assim, assim, assim. Quero falar-lhe para dizer a ele um recado, quero dar uma mensagem para ele. Aí os espíritos dizem assim, o que se dá, o que acontece é o seguinte, adormecendo, o homem, seu espírito, ele está dizendo aqui, né? Quem é seu espírito? É aquilo que a gente fala, meu espírito, mas na realidade, você, nós, adormecendo, nós, espírito imortal, muitas vezes não estamos dispostos de se mostrar fazer o que nós queríamos resolver durante o estado de vigília. É isso que ele está dizendo. Você, às vezes, você está aqui
você quer muito uma coisa. Aí eu quero resolver isso. Quando você desdobra, você olha para, você pensa naquilo que você queria muito fazer no estado de vigília. Só que para você, em estado de espírito, livre do corpo, aquilo é uma grande besteira. Isso que ele está dizendo. Aquilo é uma grande besteira. Por isso que ele diz aqui, ó, o que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, se desdobra, né? Aí o espírito está subindo com o mundo, sem o entrave do corpo, sem o peso do corpo, tá? Sem o peso do corpo. E muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco, quer dizer, a vida dele, os ideais dele quando encarnado, pouco interessa a ele, espírito imortal. Então, por exemplo, eu estou aqui, aí eu digo assim, ai meu Deus, vai ter um espetáculo no teatro, ou um jogo, uma coisa, eu quero muito ir, eu quero muito, muito, muito ir. E quero que o meu amigo Menezes vá comigo assistir esse espetáculo, esse teatro. Ah, vou ver se eu consigo que o Menezes, né, ou que eu quero que o Menezes venha me visitar durante a noite, durante o desdobramento de sono, para a gente combinar tudo. Só que quando eu desdobro, eu estou livre do corpo. Então, aquelas coisas que para eu, no estado de vigília, são importantes, para mim, desdobrado, é diferente. Meus interesses são outros, meus interesses não estão presos às questões materiais, entendeu? Aos valores das coisas. Né? E eu fico assim, ai, eu quero muito um carro novo, um 2024, assim, assim, assim. Quando eu estou desdobrado, que valor para mim, espírito mortal, tem um carro novo 2024? Eu vou lito. Onde eu quiser ir, em desdobramento, eu vou muito mais rápido e sem perigo de provocar acidente. Entendeu? Então, agora, ele aqui vai mostrar uma coisa importante. Para aquele espírito que já tem um certo desenvolvimento, essas questões da matéria, ele em desdobramento, ele não está preocupado. Entendeu? Eu estou aqui. Não, eu vou dormir, mas eu não posso esquecer amanhã de ver o capítulo da novela. Está desdobrado. Interessa o capítulo da novela. Isso são meus interesses enquanto encarnado, materiais. Mas que não tem nada a ver com os meus interesses no plano espiritual. Isso que ele está dizendo. Por isso, quando Kardec faz a pergunta, o homem pode, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas para poder resolver as questões da matéria. Isso que está dizendo. Adormecendo o homem, seu espírito. A gente está vendo que essa expressão, seu espírito, não está bem adequada, né? Porque fica parecendo seu espírito, meu espírito. Eu sou o espírito. Ele desperta, se desdobra, assume no comando, sem o entrave do corpo, que a gente já sabe que o corpo promove o entrave ao espírito, né? Bloqueia, né, o espírito. Então, ele, como um espiritual, livre do corpo, não está nada disposto a fazer o que ele, enquanto encarnado, resolvera. Porque a vida dele, encarnado, pouco interessa ao espírito imortal. Entendeu? As coisas da matéria pouco interessa para ele, uma vez que ele está agora desprendido da matéria. Ele está ligado nas coisas do espírito. Isto, aí, olha a observação, isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Esse pouco interesse para as questões da matéria cabe aos espíritos que já têm o quê? Uma certa elevação, porque já não estão presos às questões materiais, do dia a dia, do pó da terra. Já não estão tanto presos a isso.
Tem uma mensagem que foi lida, agora eu vou pegar aqui. Lembra que eu falei para vocês do Albino Teixeira? Desse livro Reflexões Espirituais, que a gente faz o estudo nele da nossa irradiação para doenças físicas. Esse livrinho aqui, ó, Reflexões Espirituais Albino Teixeira. Nesse sábado, foi sábado que é o dia da nossa irradiação, até convido se alguém desejar participar, nós lemos uma mensagem onde o Albino Teixeira diz assim, muito em relação ao que a gente está lendo aqui. O nome da mensagem foi do capítulo 44, Duas Atitudes, o nome da mensagem. Presta só atenção nessa mensagem do Albino Teixeira. Ele diz assim, na faina, quer dizer, na ânsia de armazenar maiores bens, preferes, como garimpeiro de águas turvas, olha só, na faina, quer dizer, do desejo de armazenar maiores bens, preferes, como garimpeiro de águas turvas, ou como minerador das cavernas, te curvar para o fundo dos rios e para o solo, ao invés de, como semeador da luz, erguer o olhar para o céu e pesquisar, nos caminhos do infinito, as pedrarias de estrelas e de sóis que refugem nas arcas do tesouro do Pai. Então, muitos espíritos, quando estão no desdobramento e quando não são muito evoluídos, estão preocupados, sim, com as questões do dia a dia. É que o Albino Teixeira falou. Aí ele diz aqui, entre duas atitudes, a do homem ainda primitivo, enredado na trama das sensações, dos desejos e das emoções, remanescentes da animalidade, primeira atitude. E o homem, no pleno reino da racionalidade e do espírito evangélico, prefere a primeira. Nós preferimos, muitas vezes, a primeira, ficar preso ali, mexer nas águas turvas do rio para pegar uma pedra, a ficarmos presos na trama das sensações, do que ficarmos ligados à racionalidade e ao espírito evangélico. Então, ele diz, preferes a primeira atitude. Por quê? Porque ainda não sabes distinguir entre os tesouros da terra e os do céu. Caminharás, por isso, diz o Albino, muito tempo, ainda agachado como os primatas, arrastando os braços e as mãos no solo, à cata do alimento da carne, ao invés de ascenderes desprendido para sempre da matéria às alturas do universo cósmico, na postura dos arcanjos, nutrindo-te das emanações da luz. E ele vai encerrando dizendo, e por que caminhas na trajetória terrena, na obscuridade de teu espírito, ainda envolto nas vibrações primitivas, esquecido de que outros caminhos e outras estradas se abrem aos teus pés e aos teus olhos, é que aspiras o pó que te torna enfermo do corpo e da alma, ao invés de aurires em haustos profundos, para alimento de teu espírito, as vibrações sutis do cosmo, que fluidificam as tessituras do teu corpo etéreo. Nossa, muito lindo, muito espetacular. Caramba, profundo demais. Lindo, lindo. Eu fiquei arrepiada de novo lendo isso. E tem tudo a ver com o que a gente está lendo agora. Olha o que os espíritos estão dizendo. Né? Primeiro, eles disseram que ao espírito mais evoluído, pouco importa essas coisas da matéria quando ele está no desdobramento espiritual. Aí os espíritos dizem, ele diz aqui, isto que ele falou em relação ao homem já bastante evoluído espiritualmente. Agora, os homens materiais, aqueles, né, que ele diz aqui, ó, que se arrastam como os primatas, com as mãos no solo,
acata do alimento da carne, esses homens que aspiram ainda o pó da terra e nos torna doentes do corpo e da alma, esses homens, tá, passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Quando estão desdobrados, eles entregam-se às paixões, né? E os escravizam se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele o querer quando desperto. Quer dizer, quando eu estou desperto, eu muitas vezes digo assim, eu quero fazer isso, tá? Mas isso não quer dizer que ao desdobrar, o meu interesse continue o mesmo, entendeu? Porque ao estar desdobrado, e como eu já posso ter uma elevação maior, eu digo assim, não, tudo isso é besteira, né? Isso é besteira. Eu estou aqui, eu quero me ligar às coisas do espírito. Eu quero poder caminhar aqui junto dos meus amigos espirituais, aprendendo coisas novas. Vou ficar... Isso aqui é meus desejos, meus interesses, enquanto eu estou lá na carne. Mas aqui não. É isso que ele está dizendo, o Albino Teixeira, que, infelizmente, alguns espíritos, quando estão no desdobramento, ficam presos a essas questões da matéria, não conseguem transcender, né? Por isso que ele fala, essa lição, capítulo 44, 2 atitudes que nós podemos ter como espíritos imortais. No desdobramento, 2 atitudes. E aí, Rose, você sempre coloca, e todos colocam, da importância de nossas preces antes do sono, porque ali você vai fazer a opção se quer ser o macaco ou quer as estrelas, né? Então, eu diz, olha, você, no teu pensamento, você diz, eu quero estar com a espiritualidade superior para o bem, ou senão, tu vai... Sabe? Então, a opção é feita ali, naquele momento da prece. Exatamente. Porque, às vezes, a gente até fica, né? Meu Deus, eu queria tanto isso. Meu Deus, eu queria tanto que fulano, isso ou aquilo com fulano. Mas quando você desdobra, livre das questões do corpo, você olha e diz, meu Deus, quanta besteira isso, que eu, quando estou no estado de vigília, anseio. Isso não tem valor nenhum para mim. Eu estou aqui desdobrada, não vou perder um segundo pensando naquilo. Quanta futilidade! Eu vou para outras coisas. Tem coisa mais bonita para fazer. E não, agora, outros não. Outros, quando estão no plano espiritual, esses, como o Albino Teixeira falou, que se arrastam ainda como os animais, né? Não é nada contra o animal, mas é mostrando, né, a irracionalidade ali preso, aquelas coisas. Ele diz, outros não. Outros, quando se desdobram, querem continuar presos às questões da matéria. Tanto é que a gente sabe que tem muitas pessoas, muitos espíritos, desencarnados também. Eu quero a minha casa, eu quero a minha família, eu quero a minha mulher não aceita que minha mulher se case com ninguém. Lembra do André Luiz, quando voltou a casa? O choque que ele tomou quando olhou para a parede e não viu o quadro que tinha na parede, ele, a mulher e os filhos, eles foram para tirar o meu quadro. E aquele homem deitado na minha cama?
Não é aquele homem que a minha mulher está abraçada, cuidando na minha cama. É isso aí. O espírito está preso. E aí precisou da amiga que veio em socorro dele e dizer assim, não, essa vida não te pertence mais. Essa vida não te pertence mais. Você está pegado a ela, essa vida não te pertence mais. Né? Então, é isso que ele está falando aqui. Né? Então, é duas atitudes que a gente deve trabalhar, como disse o Albino Teixeira. Né? 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Os laços antigos, esses antigos, ele está querendo, no sentido de vidas passadas, tá? Quem sabe se a gente não se reúne em desdobramento, né, Denise? Exatamente. Quem sabe se a gente em desdobramento... Quem sabe você não dá outro estudo para a gente lá, hein? Vocês não dão. Os laços bem lembrado. Antigos, ele tá querendo, quando ele fala laços antigos, ele está dizendo amizades de outras reencarnações, tá? Os laços antigos ou recentes desta reencarnação, da amizade, costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Então, esse trabalho que a gente faz aqui pode se estender no plano espiritual. De repente, a gente discutiu um assunto aqui, como esse que nós discutimos agora. Quem sabe, se reunindo no plano espiritual, o próprio Albino Teixeira, já que nós estamos estudando todo sábado uma lição desse livro dele, que é maravilhoso, a gente está em sintonia com ele, ele não venha conversar com a gente sobre isso. Não é? Mas o Albino Teixeira, o Albino Teixeira é um espírito como outro qualquer. Se vê pessoa como outro qualquer, eu digo assim, é um espírito trabalhador do Senhor. Entendeu? Nesse sentido que eu digo, de humildade, não se sente especial, como eu, como vocês, é um espírito. E aí, Rose, também, esse livrinho que a gente está lendo todos os dias, todo o grupo, Pensamento, Verdade e Vida... É Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida, quem sabe se também não vai ser um estímulo para a gente depois ir lá e discutir juntos. Exatamente. Inclusive, a lição de ontem e de hoje, maravilhosa, né, gente? A lição de ontem, segue-me tu. Que te importa? Termina assim, que te importa o que o outro faz? Segue-me tu. Que às vezes a gente Jesus fala isso, encerra assim, né? Estou até com ele aqui. Encerra assim a mensagem. Eu ri quando eu terminei de ler, né? Esse capítulo 2. Que te importa a ti o que o outro faz? Que te importa a ti, olhe, aos teus olhos mortais, o que o outro faz, como o outro parece ser? Segue-me tu. Né? Quer dizer, cuida você da tua vida. E a de hoje é examina-te. Né? A de hoje é examina-te. Rose, esse do segue-me. Esse do segue me lembrou muito da questão da Marta, né? A síndrome de Marta, né? Que a Marta disse, Senhor, Senhor, né? Aí ele questiona a Marta. Marta, está preocupado com coisas da matéria e aqui a irmã está preocupada com questões mais... espírito. Mas nesse capítulo 2 do Segue-me Tu, Jesus está dando uma puxadinha de orelha na gente. Você está preocupado com o que o outro está fazendo? E muitas vezes você está interpretando totalmente errado o que o outro está fazendo. Para com isso. Segue-me tu. Ele cuidará dele mesmo. Você cuida de você. Segue-me tu. É ótimo isso, né? É ótimo. Agora vamos aqui a 417. Podem espíritos encarnados reunir-se, sem dúvida alguma, os laços antigos de outras reencarnações ou os recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigos, aí ele está explicando, se deve entender os laços de amizade contraídas em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos desses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanam. Né? Está muito em questão
com a questão 415. Essa 417 aqui, né? Ela está muito relacionada com a 415. E você se reúne com os espíritos, mas e lá você adquire conhecimento, informações, que mais tarde poderá te ajudar. Então, a 415 tem a ver com a 417 e a 417 tem a ver com a 415. Eu gosto de anotar isso, porque quando nós vamos estudar a 415, eu já vou lá na 417. Estudando a 417, tem a ver com a 415. As duas são bem ligadas. Vamos agora da 418. Uma pessoa que julgasse morto. Vamos dizer que eu tivesse um amigo e eu estou pensando que esse amigo morreu. Alguém me disse quem morreu. E eu estou pensando quem morreu. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse realidade. Vamos dizer que alguém dissesse para mim, fulano morreu. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Poderia encontrar-se com ele espírito e verificar que continuava vivo? Dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Eles, com o espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer a sorte. Então, de repente, alguém me disse assim, Joaquim morreu. Eu digo, puxa, Joaquim morreu, mas isso não é verdade. De repente, o cara está enganado. Eu, no desdobramento do sono, eu posso encontrar com o Joaquim. E o Joaquim pode dizer para mim, não desencarnei, eu estou bem vivinho ainda. Estou bem vivinho ainda, né? Então, ele pode me dizer isso. E aí, se ele não houver sido imposto por prova, acreditar que o outro morreu, crer na morte desse amigo, poderá ter o pressentimento da sua existência, poderá ter o de sua morte. Então, de repente, você pode, você acorda assim, gente, ontem me disseram que o Joaquim morreu. Mas essa noite, eu não sei não. Eu acordei com uma intuição que eu acho que esse negócio é verdade, eu vou investigar. E aí você vai investigar e descobre que ele está vivo. Alguém no sono pode ter dito para você. Olha, vai olhar isso direitinho, que ele está vivo. Ou então, você pode, de repente, estar na sua casa e ficar assim, não sei não. Eu estou me lembrando tanto do fulano de tal, estou com um pressentimento que ele desencarnou. Aí você vai ver, ele desencarnou. Então, às vezes, durante o sono, pode ter sido revelado para você. Até ele próprio pode ter vindo falar. Uma situação interessante que aconteceu comigo. No período que eu tive problema de saúde, né, até os vizinhos viam sair para poder ir a médico, aquela dificuldade, ia de cadeira de roda, então todo mundo sabia que eu estava acamado. Só que no meu condomínio, na entrada dos blocos, o pessoal coloca, participamos, que o fulano de tal morreu, e era um Alberto. Estava lá, Alberto. E aí se acharam que era eu. Até Jacira achou que era eu. Aí a menina do condomínio, da administração do condomínio, foi uma outra, se é o marido da Regina. Cabeleireira. A cabeleireira daqui perto falou assim, é o marido da Regina. Aí o outro disse, aquela que lava o carro, porque a Regina gosta de lavar o carro, né? Aí tá, né? Quando a menina do cabeleireiro encontrou Regina, que coisa, o que houve? Ué, coisa por quê? Poxa, o Alberto morreu. Morreu nada, está vivinho lá em casa. Mas botaram um comunicado na entrada dos blocos que o Alberto morreu. Gente, é outro Alberto, é outro bloco. Essa é boa, né? Então, às vezes, você tem essa intuição de que alguém, né? E aí, de repente, você fica depois sabendo que aquela pessoa morreu. Então, de repente, pode ser até o próprio companheiro que veio trazer informação para você, né? Agora vamos para a 419. Transmissão oculta do pensamento. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surgem muitos pontos ao mesmo tempo. Por que às vezes pipocam em várias partes do mundo uma mesma ideia, né? Uma mesma descoberta? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar,
o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem, simultaneamente, descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, olha aí, quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Por quê? Às vezes aquilo é uma coisa muito importante. Olha aí a questão da vacina do Covid, não é? Quantos cientistas se desdobraram, se debruçaram sobre a cura da vacina, a cura do Covid, né? Ou uma vacina que viesse aliviar a situação. Foram em vários lugares do mundo e a espiritualidade também estava trabalhando na vacina. A espiritualidade trabalhando junto com os cientistas. Todo mundo trabalhando. Então, a ideia estava pairando no ar. E vários cientistas pesquisando encontraram, criaram várias vacinas. Nós temos a da Pfizer, não é? Temos aquela aqui do Brasil. Quantos laboratórios? A gente tomou a vacina de uma marca, né, de um laboratório, a segunda dose foi de outro laboratório, a terceira foi de outro laboratório, né? Aqui no Brasil, qual é o mesmo, a do Butantan? Butantan não, é Butantan sim. Não sei o que, Coronavac? Coronavac, essa que era de São Paulo, né? Do Butantan. Do Butantan. Mas teve a da Pfizer, teve da Moderna também, um negócio assim, o laboratório, não sei se o nome era esse. Eu teve do Butantan, teve da Pfizer, e teve várias delas. Teve lá em Israel, teve na China, na Alemanha, vários cientistas, vários laboratórios criaram vacinas e todo mundo tomou de tudo qual era tipo. Né? Todo mundo foi tomar fotografia, tomar outra dali. Então, é o que ele diz aqui. Quando dizem que uma ideia paira no ar, usai de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos serem suspeitados e contribuem para propagá-la. E esses cientistas, mesmo não sendo espíritas, muitos deles bem religiosos eram, se encontravam no plano espiritual, sem suspeitarem o estado de vigília, para trocar informações. Não é? E com os cientistas desencarnados também. Tanto que muita gente fica assim, tão pouco tempo surgiu a vacina. Então, esses espíritos, no plano espiritual, trocavam subsídios, informações. E você vê que foi um boom, quase ao mesmo tempo, todo aparecendo vacina de tudo quanto é tipo. Né? Aí depois vem vacina só para criança, vacina só para recém-nascido, vacina para quem tinha problemas de doenças mais graves, vacina mais para idosos, a dose de vacina mais atenuada, mais pesada, sei lá, né, mais forte. Vem vacina para tudo quanto é tipo, porque estava todo mundo procurando. Então não podia esperar que um só descobrisse. Tinha que ser uma coisa mundial. E olha o que o Kardec disse. Diz aqui nessa notinha. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado o nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Quer dizer, sem que a gente tome conhecimento, sem que a gente lembre, enquanto está de vigília, quando estamos em desdobramento, os espíritos trocam informações. É o que ele está dizendo aqui. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, quer dizer, sem que eu, em estado de vigília, fique sabendo o que constituía objeto de nossas preocupações do estado de vigília. Qual era o grande objeto de preocupação do estado de vigília dos cientistas do mundo? A descobrir, criar uma vacina contra
para combater a Covid-19. Aqui, encarnado, pode ser até, aqui do Estado de Vigília, que um laboratório tenha trabalhado em sigilo do outro, né? Porque não tem esse negócio? Pode ser até que os laboratórios, né, a Pfizer, não tenha deixado o Butantan saber, é Moderna, meu outro laboratório, porque tem aquela coisa, né, da espionagem industrial, né? Pode ser que em estado de vigília, cada um tenha feito a sua pesquisa escondido, sem trocar. Mas no desdobramento do sono, por isso que é o grado nosso. Poxa, eu trabalhei aqui trancado no laboratório, sem ninguém saber como é que o cara descobriu uma vacina lá parecida com a minha, na mesma época. Tem um espião aqui. Não, é você mesmo que no desdobramento do sono entrega tudo. Entendeu? Porque no desdobramento do sono, o que prevalece é o interesse coletivo e não individual. Então, desdobrado, aquilo que eu estou escolhendo lá do laboratório, é isso aqui, ó. Anotar milhão é isso aqui. Vamos comparar, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí, quando o cara desperta, o cara está até mais embasado. Aí está crente que está descobrindo sozinho, mas ele trocou do plano espiritual ideia com o outro. E os espíritos ajudaram. Até porque não era a descoberta de uma nova tecnologia para computador. Era a descoberta, a criação de uma vacina. Quer coisa mais importante que isso? É uma vacina. Não é uma peça para um computador que estão escondendo um do outro. É uma vacina para salvar milhares de vidas. Olha quantas morreram antes da vacina. Então, havia uma pressa do plano espiritual para que isso surgisse. Então, vamos trocar. Quantos seminários não deve ter tido do plano espiritual, juntando esses cientistas, para cada um entregar sua descoberta ali, para todo mundo, para fazer essa troca, junto com o plano espiritual, que contribuiu com eles, para que no estado de vigília eles acelerassem seu trabalho. Fantástico isso, gente. E foram 2 brasileiras que, assim que surgiu o vírus, elas fizeram a sequência do DNA. Vocês sabiam disso? Foram 2 cientistas, se não me engano, elas eram aqui aqui do Rio. Como é que é o nome dele? Meu Deus, minha cabeça... Fundão, o FRJ. Não. Daquele que tem... Fiocruz. Fiocruz. Acho que foram 2 cientistas que fizeram a sequência do DNA, a primeira sequência do DNA do vírus, do Covid. Foram elas. Se não foi dali, não foi de São Paulo, mas acho que foi dali. Então, olha só que coisa interessante, né? Isso é maravilhoso. Vamos lá para 420. Podem os espíritos comunicar-se? Ele já disse lá em cima que pode, mas aqui, podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Porque lá ele quis saber se a comunicação não está de desdobramento, né? Agora ele diz aqui, e no estado de estando eu desperto, no estado de vigília, podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos dos corpos? Ele diz assim, os espíritos respondem, não se acha preso no corpo, encerrado no corpo. Como numa caixa, irradia por todos os lados. Você está aqui encarnado em estado de vigília, acordadão, mas o teu pensamento que você está falando, porque o teu pensamento está sendo expressado através das suas palavras, o que você está falando está o quê? Se irradiando no estado de vigília. Então, o seu pensamento se irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente, mas pode, depende da nossa evolução, depende dessa prática que você já tem. Os espíritos estão aqui à nossa volta. Então, você está falando, e muitas vezes eles estão nos dando e nos inspirando. E você deve estar falando uma coisa
e você vem uma ideia. Opa, aí você aplica essa ideia. Por exemplo, agora eu estou falando, me vê a lembrança do livro do Alvin Teixeira. Quem sabe não foi um espírito que disse assim, lembra do Alvin Teixeira que você leu no sábado? Aquela mensagem, pega a Alvin Teixeira, o livrinho está aqui, eu já peguei. Porque quando eu fui para o planejamento da aula, eu não peguei o Alvin Teixeira. Eu peguei outro livro. Mas aqui, tanto que eu botei aqui na 416, no final, Reflexões Espiritual Alvin Teixeira, capítulo 44. Eu não tinha pensado nele. Mas durante a aula veio o Alvin Teixeira, a lição de sábado. Quem sabe não foi a inspiração do amigo espiritual, se comunicando comigo, sabendo que eu não ia fazer isso se eu não tivesse lido a lição. Entendeu? Da mesma maneira, ele não ia, de repente, me inspirar, assim, lembra de Jesus, no capítulo 2, segue tu, se eu não tivesse lido a lição. Mas como eu li, ele diz, ó, lembra? Faz um link aqui, aquilo que você sabe. Ele pode estar se comunicando comigo e trazendo essa informação. Eu no estado de vigília. E é isso que ele está dizendo. Sexo que pode comunicar-se com os espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Mas se você está antenado, está lendo aqui, aqui, ali, ele só aproveita isso para ilustrar, aproveita aquilo. Né? Hoje, pode falar. Hoje eu liguei para uma pessoa, quando ela atendeu, ela falou, nossa, eu estava pensando em você e já estava pegando o telefone para ligar para você. Olha, a comunicação já estava se comunicando. Agora, baseado nessa questão 420, eu peguei o Pensamento em Vida, no capítulo 8, que eu vou ler alguns parágrafos, não todos. Pensamento em Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 8, Associação. Eu acho que é o capítulo que eu mais já li desse livro aqui. No primeiro parágrafo, ele diz assim, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Agora a gente vai pular para o parágrafo 5. Parágrafo 5. Aí ele diz aqui, no plano da vida maior, parágrafo 5º, no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância, olha só, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhes assemelham. Vamos imaginar que essa inspiração do pega aí o Reflexões Espirituais do capítulo 44 e lê, só poderia ter vindo de um espírito que está, o quê? Em afinidade comigo, com o que eu estou fazendo. Jamais um espírito contrário à minha tendência a isso, diria isso para mim. Entendeu? Só pode ter vindo de um espírito que está antenado com o que a gente está fazendo e está em afinidade, em ressonância com a gente. É o que ele diz aqui. Assim também na vida comum, que é a nossa vida agora, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhes assemelham. Então, é um companheiro que estuda conosco, que está conosco sempre aqui, e me inspirou. Aí ele diz aqui, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Isso é fantástico. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de sintonia. Entendeu? Emmanuel é espetacular. Aí é simpatia. É simpatia. Aí depois ele continua. Estamos invariavelmente
atraindo ou repelindo, quer dizer, afastando, recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, você está, invariavelmente, atraindo ou repelindo recursos mentais, atraindo os que lhe são simpáticos, mesmo que não sejam bons. Né? E atraindo os bons, se você gosta, e afastando aqueles que não lhe interessam. Aí eles aqui, em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos legião. Não é? Somos legião. Expressamos milhares de criaturas. E milhares de criaturas nos expressam. Já que comungamos dos mesmos ideais, nós expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Agora, vamos lá para o penúltimo parágrafo. Penúltimo parágrafo. Diz assim o Emmanuel: pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não, que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno às consequências de nossas próprias iniciativas. Então, nós estamos aqui trocando ideias, assimilando o pensamento do outro, colocando isso em prática, tá? E ele diz, tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial. Então, nós estamos, né, pensando, conversando, trabalhando na força de nossas ideias, palavras e atos. Alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências da nossa própria iniciativa. Quer dizer, eu vou receber as consequências daquilo que eu estou fazendo. Tudo que eu estou fazendo tem consequências. E eu sou responsável por tudo isso. Então, eu tenho que abraçar as consequências. Se eu estou fazendo coisas boas, que maravilha, né? Mas se eu não... A reflexão do Pequeno Príncipe, né? Todo mundo sabe. Sim. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, Exatamente. ou por aquilo que cativas. Então, de acordo com o teu interesse, é onde você vai estar. Exatamente. Vamos agora à última pergunta da aula de hoje. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas, no nosso caso, perfeitamente acordadas, têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Então, nós estamos aqui, tá? Nos comunicando e trocando ideias. E percebemos que nossos pensamentos são parecidos, são semelhantes. Eles aqui são espíritos simpáticos, que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, né? E da causa que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então, estamos o tempo todo aqui juntos, trabalhando, estudando juntos. Então, nós já, muitas vezes, já sabemos o que o outro pensa sobre muitas coisas. Nossas ideias são simpáticas. São ideias, né? Eu falo uma coisa, o Alberto complementa, a Carmen complementa, né? As ideias já são muito semelhantes. Por quê? Porque a afinidade que foi se estabelecendo com o tempo. E aí a gente vê reciprocamente nossos pensamentos,
né, sendo muito semelhantes uns aos outros. Então, eles aqui, o que o Kardec falou, entre os espíritos se encontram uma comunicação de pensamento, que dá a causa que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que fala entre si a linguagem do espírito. Então, muitas vezes, a gente não está ouvindo a palavra do outro, mas a gente sabe que o outro está pensando. E quando ele expressa esse pensamento, a gente vê que tem o quê? Concordância. Porque entrou da faixa o quê? Da afinidade, da sintonia. Então, você já sabe o que o outro companheiro ali pensa sobre o assunto. Porque a gente está sempre junto, conversando, tocando, estudando junto, ou já ouviu um companheiro falar sobre aquilo. Então, essa comunicação já se estabeleceu entre nós. Muitas vezes, sem precisar de alguém verbalizar aquilo. A gente já sabe que o que você está falando, os outros estão concordando, porque você já conhece, já sabe como ele pensa, já sabe a linha que ele segue. Né? Então, esse tipo de comunicação já vai acontecer. Então, a gente vai encerrando aqui. O capítulo sobre letargia, catalepsia, mortes aparentes, fica para o dia 7. É a questão 422. 7 não. É dia 11. Isso aqui é data de agosto. É dia 11. Vai ser aqui, ó. Dia 11 do 12 de 2023. Eu estava vendo outra data aqui. É dia 7, 4, 11. Né? Dia 11. Dia 11 do 12 de 2023, fica a questão 422. Tá bom? Então, eu achei que foi bastante interessante, né? O que a gente trocou de ideia hoje. Eu acho que o Livro dos Espíritos sempre vem trazendo, né, informações muito interessantes, e esses companheiros como Emmanuel, Bento Teixeira, sempre dando a sua contribuição no nosso aprendizado. Então, nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, buscando aprender para aplicar na nossa vida, né, tantos ensinamentos que o Senhor nos oferece, quantas oportunidades, meu Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e continue a nos amparar na nossa caminhada. Lembrando a todos que hoje, às 18h40, teremos a nossa palestra pública. O tema é Antônio de Pádua, um espírito de escola. Então, o nosso irmão William que vai fazer a nossa palestra, espero poder contar com todos. Quando for 5h30, a gente retorna, tá, gente? Para o estudo da obra Devassando Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, e hoje está muito interessante a aula, um tema muito interessante, tá bom? Então, eu vou dar uma paradinha aqui.